Logo no início, vemos nosso protagonista, chamado Yogiri, em uma viagem escolar de ônibus, mas ele adormeceu. Enquanto dorme, Yogiri sonha com seu passado, onde ele aparece mais jovem, andando em um corredor de uma instalação subterrânea secreta, onde foi criado como um rato de laboratório. Assim como no BH de Stranger Things, vemos balas voando por todos os lados. Mas meu irmão é como Neo de Matrix, e não se importa com essas balas. E ele começa a chamar sua tutora adotiva, a quem ele chama de mãe. Ela é conhecida como Sra. M. Asaka. Yogiri está extremamente furioso agora, porque alguém fez sua mãe de refém enquanto apontava uma arma para ela. Nesse momento, sua mãe, preocupada, pede a Yogiri para se afastar, pedindo desculpas ao garoto. Então, a pessoa com a arma começa a zombar do nerd de Stranger Things que lembra a 11, dizendo que ele não passa de um órfão inútil que não tem mais nada. Pouco antes de o bandido puxar o gatilho, Yogiri olha para o rosto feio e nojento do culpado. Ele então usa uma habilidade especial de morte instantânea, que elimina a vida do bandido sem que Yogiri sequer o toque. Isso surpreende sua mãe, a Sra. Asaka. Nesse momento, o anime muda a cena de volta para a viagem de ônibus. Uma garota chamada Tomochika Donunura grita com Yogiri, dizendo para ele acordar, pois o ônibus em questão está sendo transportado para um mundo estranho. Mas Yogiri ainda não acordou. Momentos depois, ele finalmente desperta e pergunta a Tomochiko o que aconteceu enquanto dormia. Ela grita novamente, perguntando como ele dormiu durante um evento tão trágico na história da humanidade. Então, Yogiri percebe que está em outro universo, pois um dragão maluco ataca o ônibus escolar e muitos alunos já foram eliminados. E então, Tomochika lhe explica que o Wyvern, ou dragão, é extremamente poderoso. Desde que reencarnaram, ele tem eliminado os alunos um a um. Após ouvir isso, Yogiri tenta de tudo para afastar a criatura. Ele pega um microfone aleatório e o arremessa contra o monstro. No entanto, como era de se esperar, isso não surtiu efeito algum no Wyvern. Pelo contrário, apenas fez o dragão ficar muito irritado com Yogiri. O dragão estava prestes a acabar com toda a carreira de Isekai deles em questão de segundos, enquanto carregava uma enorme bola de fogo em sua boca. Enquanto isso, Tomochika se agarra a Yogiri com toda a força, pressionando seus melões contra o corpo dele. No instante em que ele estava prestes a explodi-los como Daenerys Stormborn, Yogiri simplesmente encara o dragão idiota diretamente nos olhos. E, em um breve momento, a criatura gigante e poderosa cai no chão, sendo erradicada de seu próprio mundo por esse garoto magricela de Stranger Things do Japão. Depois que ele diz a Tomochika que ela deve a ele algumas bochechas por ter salvo sua vida, e após ele jogar Super Mario como um verdadeiro absoluto, depois, Tomochika diz a Yogiri que, se ele não guardar o Game Boy, ela não o deixará apertar seus melões macios novamente. Então ele guarda o Game Boy, e ela explica o que aconteceu com a viagem da escola. Tomochika conta a Yogiri que, enquanto o ônibus passava por um túnel, ao sair do outro lado, o cenário mudou, e chegaram a um belo prado, e a uma deusa fada aleatória, rude e autoritária chamada Xian apareceu no ônibus e deu as boas-vindas a todos ao seu mundo, o que deixou o diretor da escola irritado. Assim que ele sentiu o cheiro da mão de Xion, ele desapareceu no ar. Ela avisou a todos no ônibus que sua mão faria com que qualquer um deles desaparecesse, como se estivesse usando a manopla de Thanos. E que, se não a escutassem, ela faria com que outra pessoa cheirasse suas mãos nojentas para ver se conseguiriam suportar o fedor delas. Depois disso, ela começou a zoar a turma no ônibus, dizendo que era uma maga de nível SSS, e a deusa mais poderosa da ilha, com um nível de poder no anime acima de 9.000, como uma piada de cultura pop. Mas ninguém riu, o que irritou a deusa Xian. Ela então avisou que seria sábio rirem de suas piadas daqui em diante, ou não durariam muito neste mundo. Depois, ela os chama de um bando de muggles nojentos sem poder mágico algum, e que, após o Isekai, é proibido estar em seu mundo sem magia, pois o objetivo desse mundo é subir de nível, testar cada aluno, e enfrentar as criaturas mais fortes com magia, para ver quem será digno de ser seu sucessor. Então, ela faz todos no ônibus brilharem junto com uma tela holográfica de estatísticas, e aqui apenas diz a eles que os jogos... O primeiro teste é derrotar o poderoso dragão divino que ninguém conseguiu derrotar antes. Mas Tomochika reclama com a deusa dizendo que ela não tem nem mesmo uma tela de estatísticas, e também não está brilhando como o resto dos alunos. Tomochika percebe que alguns outros também não estão brilhando, como a garota popular Shinazaki, um garoto chamado Kiryu, e claro, Yogiri, que estava dormindo durante todo o evento Isekai. E o nosso MC não tem a menor ideia do que está acontecendo. Ele foi levado para um mundo completamente novo e desconhecido. Uma das garotas anuncia para toda a turma que o dragão está se aproximando em breve, e menciona que o dragão parece estar acima do nível 100.
o que o torna 100 vezes mais poderoso do que qualquer um desses alunos. Diante disso, elas se assustam e pedem à deusa que as reencarne de volta ao Japão. No entanto, o chato da turma, Yazaki, que se considera o Justin Timberlake do Japão, se apresenta para a turma e diz que eles não têm escolha a não ser: Yogiri pode eliminar o dragão e passar no teste para virar um mago de primeira classe, que é seu objetivo. Ainda mais porque Yazaki ganhou a classe geral, com força e habilidades poderosas, mesmo no nível 1. Após seu discurso, todos os dotados descem do ônibus para enfrentar e matar o dragão, completando o primeiro teste Isekai. Mas o general Yazaki diz aos 4 muggles sem magia para ficarem. Ele lembra que Yogiri é o aluno mais preguiçoso que dorme o dia todo, então deve ser verdade. Ele bloqueia a porta do ônibus, e os alunos presenteados vão para a floresta esperar o dragão superpoderoso. Nesse momento, o dragão aparece. Mas Yogiri usa sua habilidade injusta que permite derrotar qualquer coisa com os olhos, tornando-o mais OP que Saitama. Após ver a fera cair como um camponês fraco de nível E, Tomochika pergunta a Yogiri se foi ele quem matou o dragão sem tocá-lo. Ele nega e diz que não teve nada a ver com isso, afirmando que não tem poderes mágicos, pois é um nerd solitário. Como ele poderia derrotar um dragão-chefe? Então, ela se lembra que Yogiri é o aluno mais inútil que dorme o dia todo. Então, deve ser verdade. Ao descerem do ônibus, eles veem algo voando acima deles. São seus colegas, que voltaram para verificar se o dragão tinha eliminado os alunos que não possuíam magia. Mas, para a surpresa de todos, o dragão já estava morto. Eles avistam Tomochika e Yogiri lá embaixo, e assim que pousam, começam a falar sobre suas habilidades mágicas Isekai, explicando em detalhes como funcionam essas habilidades. Cada garoto tem um papel específico. O gordinho Daemon é curandeiro. Higashida é herói incendiário. E Yoshiaki é necromante. Daemon está furioso por Tomochika estar viva, pois não pode trollá-la e torná-la zumbi. Com sua cura e o necromante, poderia ressuscitá-la. Mas o herói explica que voltou apenas para usar a habilidade de necromante em Tomochika e aplaudi-la após ressuscitá-la. Ela nunca o deixaria tocá-la na aula ou se aproximar. Talvez sua versão zumbi deixasse. Mas Tomochika manda o herói se foder, chamando-o de o mais feio da classe. Ele então mostra sua força comparada a ela, exibindo sua insana habilidade de bola de fogo, e ameaça Tomochika, pedindo que o deixe cheirar seus pés, ou eliminará os dois. Mas, nesse momento, Yogiri diz ao herói idiota que ele é, na verdade, mais fraco. Então, ele pensa um pouco e aponta seu dedo gordinho para ele, dizendo para ele cair morto. Todos começam a rir, pensando que Yogiri está apenas tentando enganá-los. No entanto, alguns segundos depois, o herói da bola de fogo cai instantaneamente e é eliminado por Yogiri, sem que ele sequer o toque. Isso deixa os outros 2 idiotas completamente chocados ao verem seu amigo perecer. Finalmente calando a boca deles de uma vez por todas, seu amigo necromante começa a chorar por sua perda. Ele pede ao curandeiro gordo para curar o herói. Mas Yogiri aponta para o necromante e ele é eliminado, assim como o herói. Resta apenas o curandeiro gordinho, que tenta curar seus amigos. Mas a magia de reviver ou curar não funciona em quem foi alvo do poder de Yogiri. Depois que o Sr. Fatsu diz a Yogiri que seu poder é injusto e pode ser o mais poderoso do mundo, ele se torna um dos mais poderosos, todo o universo do anime. E deveríamos encerrar essa recapitulação do anime agora mesmo. Isso porque Yogiri pode matar qualquer coisa que ele deseje com apenas um único golpe. No entanto, Yogiri menciona ao anão Snob que, na verdade, existe algo neste mundo que pode combater sua habilidade instantânea, mas que definitivamente não será ele. E é nesse momento que ele finalmente desiste e tenta se tornar amigo de Yogiri, aproximando-se dele com uma intenção amigável. Yogiri percebe quando alguém quer matá-lo e explica que tem um sentido especial para saber quando será atacado. Isso faz o garoto healer cair no chão, implorando ao Senhor dos Demônios que elimine Yogiri, pois ele é forte demais. Yogiri então pergunta ao nerd do Sala de Dodger por que está tão empolgado e o que é um Lorde Demônio. E é aí que o curandeiro diz a Yogiri que essa não é a primeira vez que ele reencarna nesse mundo. Ele explica que há pouco tempo, ele e seus outros 2 amigos foram convocados para o reino de Iman para derrotar o Rei Demônio, mas falharam, e por isso, foram enviados de volta para cá. Mas Yogiri já eliminou toda a sua equipe, então, eles estão todos condenados. No entanto, Yogiri não acredita nele, pois nunca viu ele e os outros perderem nenhum dia de aula. Porém, a curandeira explica que isso acontece porque no Reino Mágico, eles pareceram ficar por meses. Contudo, quando retornaram à Terra, no mundo real, no Japão, apenas algumas horas se passaram, dando a impressão de que ele está mentindo. Mesmo assim,
Yogiri se prepara para encerrar a carreira do garoto. Contudo, nesse instante, o garoto promete ser um servo leal, guiando-o por esse outro mundo e auxiliando-o a encontrar o Lorde Demônio. Depois disso, ele diz a Tomochika que precisarão caçar o Rei Demônio e derrotá-lo para que ele possa voltar ao mundo deles e relaxar com seu videogame e Cheetos quentes, assistindo a recapitulações de anime. No entanto, Tomochika fica surpresa com a ajuda de Yogiri, e ele diz que só a protegeu porque se lembrou da sensação suave do peito dela quando tentou acordá-lo no ônibus, o que a deixa muito irritada, pois achava que ele era apenas um cara legal sem. Yogiri aprecia jarros suculentos, como todos nós, e é um homem de cultura. Enquanto isso, Seiji Shin se contorce na cama, aguardando o relatório de Yoichi, seu assistente. Ele informa que 4 morreram no primeiro teste de Seiji, incluindo 2 sem bênçãos e 2 com habilidades nível S. Shion fica chocada por um momento, mas decide procrastinar, dizendo que isso não deveria acontecer. Yogiri diz que não há com o que se preocupar e volta a dormir. Depois, ele e Tomochika decidem ir à cidade vizinha para achar seus colegas. Chegam pouco antes dos portões fecharem e entram, mesmo sem conhecer o idioma local. Um oficial sênior se aproxima deles e fala sua língua. Yogiri explica que se separaram do grupo e agora tentam reencontrá-los. O oficial arrogante afirma que recebeu ordens para não interferir com os candidatos a Seiji, mas não há nada que o obrigue a ajudá-los. Ele menciona que os colegas de classe já foram para o próximo destino, e isso é tudo que ele oferece. Então, ele olha para Tomochika e diz que só ela pode passar a noite em sua casa, se desejar. Mas Tomochika rapidamente segura a mão de Yogiri e foge, dizendo: "Não, obrigado." Yogiri pergunta o que está acontecendo com ela, e ela responde que estava preocupada que ele a mandasse para o submundo por ser rude. Yogiri pede para ela não agir como se ele fosse um maníaco homicida, mas ela diz que está surpresa por ele não saber que é exatamente isso. Então, eles começam a observar as estruturas e as pessoas desse mundo de fantasia, até encontrarem uma linda gata chamada Mireyu, que se oferece para ajudá-los de graça. Eles perguntam por que ela faz isso. Ela diz que quer namorar um candidato a sábio. Por isso, tenta ser amiga de muitos candidatos do exame de sábio. Ouviu que eles gostam de garotas bonitas como ela, e geralmente são poderosos e ricos. Então, aposta em sua raça e beleza. Eles decidem acompanhá-la pela cidade. No final, Tomochika compra várias roupas, mas ao cair da noite, tudo acaba como Yogiri esperava, pois eles descobrem que a garota gato na verdade faz parte de uma gangue de bandidos que os cercam e planejam vendê-los como escravos para aliviar o estresse. Depois de confirmar que eles não estão tramando nada de bom, Yogiri começa a matança dizendo a todos que estão atrás dele para morrerem e, em seguida, começa a escolher os que estão à sua frente, um a um, testando sua habilidade neles. Ele verifica se consegue fazer com que partes específicas do corpo deles morram, em vez de abatê-los completamente, e continua até restarem apenas a garota gato e o líder dos bandidos. Então, ele testa uma habilidade retardada, ordenando que morram e deixando-os correr um pouco antes de a habilidade agir, e enviá-los para Hades também. Após lidar com eles, os dois tentam fugir, mas são detidos pelos cavaleiros da região. O capitão Edelgard pergunta o que ocorreu e revela que viram os homens caindo desmaiados. De repente, Yogiri questiona por que não ajudaram se estavam observando e revela que pretendiam segui-los ao serem capturados, rastrear os capangas até a base e capturar o líder. Ela também os adverte a não se acharem superiores, pois foram abençoados com a proteção dos santos, tornando-os imunes aos ataques. Nesse momento, o vice-capitão diz que, segundo sua avaliação, os dois não têm bênção da santa. O capitão então comenta que é difícil acreditar que sejam responsáveis pelo colapso das pessoas, e os libera. O vice-capitão pede desculpas pelos problemas e indica um hotel de luxo para passarem a noite, mostrando gratidão pelo perdão. No hotel, Yogiri reserva 2 quartos para elas. No quarto, Tomochika se pergunta se Yogiri tem algum interesse romântico por ela. Então, ela sente uma brisa e vê um fantasma gordo flutuando. Chocada a princípio, ela olha o rosto do fantasma e pensa se poderia ser sua irmã. No entanto, o fantasma se apresenta como Mokomoko, esposa do filho do fundador da escola Danura, revelando ser uma ancestral de Tomochika. Ela diz que é seu espírito guardião e precisa restaurar a dinastia da escola de Danura. Tomochika pergunta por que não apareceu antes. Mokomoko responde que temia Yogiri, pois se ele ficasse surpreso, poderia destruí-la sem querer. Ela pede a Tomochika que conte a Yogiri sobre sua existência no dia seguinte, para que possa aparecer sem preocupações, e promete protegê-la de... Yogiri afirma que ela foi a única a proteger Tomochika de receber a bênção da santa, pois, ao aceitá-la, você se torna um fantoche dela. Ela também menciona que deseja que Tomochika volte ao seu mundo real, e para isso,
Passará as técnicas e habilidades secretas de sua família, para que ela possa lutar sozinha. Na manhã seguinte, Tomochika desce e encontra Yogiri, perguntando se iriam atrás dos colegas de classe. Imediatamente. Nesse momento, a concierge se apresenta como Celestina. O hotel é de primeira classe para ricos, atendendo a tudo que pedem, desde que paguem. Yogiri pede ajuda para encontrar seus colegas, e ela oferece um mapa da capital real e 2 passagens de trem. Ela diz que, segundo a rede de informações, seus colegas estão indo à capital pela floresta, matando monstros para ganhar níveis. Yogiri também entrega todo o seu ouro e bens para investir em contas de alto rendimento. E ela prepara itens, como um carregador para o Switch de Yogiri, e traduções para ajudá-los na jornada. Depois, eles pegam o trem para a capital. No caminho, Tomochika fala a Yogiri sobre Mokomoko, e relaxam. Tomochika senta ao lado de Yogiri, liga o carregador, e pensa nos colegas, quando Yogiri a puxa para baixo ao ver um ataque cortando o teto. O condutor pede calma e segurança ao avistarem um alienígena robótico, o agressor, que Yogiri invade o mundo deles, enfrentando um sábio chamado Santarou. A batalha parece surreal, com ataques que nivelam montanhas. Tomochika pergunta a Yogiri se ele vai derrubar ambos, já que estão em seu caminho, mas ele diz que isso não é razão para matar. Ele afirma que precisa de um padrão claro para não acabar matando inocentes por pequenas irritações. Isso é injusto. A batalha entre o sábio e os agressores os aproxima de Yogiri. O sábio, sendo um idiota arrogante, mata vários passageiros do trem, afirmando que são apenas danos colaterais, e que Yogiri e Tomochika deveriam se curvar ao seu poder. Isso irrita Yogiri, que desliga o interruptor de vida do sábio, assustando o agressor. Ele se rende ao protagonista da Opus e se oferece para ajudar. Yogiri pergunta como voltar ao seu mundo, e o robô diz que só sabe voltar ao seu mundo, e não pode levá-lo, pois é perigoso. Além disso, não trouxe seu corpo verdadeiro, então, não pode levar objetos deste mundo. Além disso, ele menciona a Yogiri que caso tenha mana suficiente e as coordenadas exatas, certamente poderá retornar ao seu mundo real. Yogiri responde que está tudo bem e pede que o guie assim que tiver a mana e as coordenadas, e o robô concorda alegremente em fazer o máximo possível. Mokomoko também solicita ao robô uma arma que muda de forma para ajudar Tomochika em suas batalhas. Por outro lado, observamos os cavaleiros da cidade, capturando um dos capangas que ficou sem visão após Yogiri tê-los eliminado. Ela encontra um sábio vampiro imortal chamado Lain. Ela tenta curar o olho reconstruindo-o do zero, mas não restaura a funcionalidade. Também tenta transformar o capanga em subordinado mordendo seu pescoço, mas não funciona. Então, alguém invade o quarto. É um herói que deveria lutar contra monstros e agressores. O herói Ain diz que precisa acabar com a tirania dos sábios, e usa seu ataque especial chamado Avião e 2 torres. A Jiri e Tomichiki preparam uma explosão, mas não ferem a vampira Sage, que diz que se fosse fácil, já estaria morta. Entediada, expulsa-o da torre sem matá-lo. Depois, diz aos cavaleiros para seguirem Yogiri e descobrir onde ele está. Ela encontra Sage Shen e fala sobre o cara com habilidade de morte instantânea. Shen prefere que Lian não interfira nos testes para sábio, mas se ela lidar com a calamidade da escuridão, permitirá. Lian concorda e diz ao capitão do Immortal Corps, Masayuki, para ir a Hanabusa, pois pode precisar deles lá. Enquanto isso, a Jiri e Tomichiki vão para a cidade mais próxima do acidente de trem, que é Hanabusa. A cidade é bem moderna, com arranha-céus altos e construções que lembram o Japão atual. Enquanto anda, Mokomoko percebe que, em vez de muros físicos, a cidade é cercada por uma barreira que mantém os monstros longe. Eles logo chegam ao hotel de luxo que Celestina recomendou, e ao entrar, coincidentemente encontram uma colega de classe chamada Yuki. Agora vestida com roupas de fantasia, Tomochika pergunta o que ele fazia ali, já que os outros ainda estavam na floresta subindo de nível. Ele diz que age separado, pois tem uma forma mais eficiente de subir. Apresenta então seu harém de guarda-costas, 5 mulheres escolhidas entre suas muitas namoradas. Yogiri pergunta o que faz. E Tomochika explica que ele sempre foi popular entre as garotas por sua aparência. Mas há algo mais acontecendo. Aqui. Nesse momento, Yuki se volta para ela e pergunta se ela quer ser sua amante, deixando-a tão seca que o deserto do Saara fica com inveja. Ela pergunta por que ele está tão confiante. E ele explica que tem uma das classes mais fortes do mundo, a Dominator, que transforma oponentes fracos em servos. Acontece que quando Yuki e os colegas estavam na floresta, todos tentaram evitá-lo por causa de sua classe,
Mas então Haruto, ele se aproxima, revela ser consultor de classe e fala sobre a habilidade Dominator. Sugere um plano inspirado no anime Shield Hero. Comprar servos fracos e fazê-los lutar para ganhar experiência e subir de nível. Esse esquema de pirâmide de nivelamento ressoou nele, e em seu desejo de ter um harém, levando a essa situação, Tomochika rejeita o que ele disse e decide ficar com Yogiri. Juntos, eles se afastam. Enquanto isso, o vampiro Sage Lion está em uma luta intensa contra Darkness. Depois disso, Yogiri descansa e dorme por 3 dias, com Tomochika pacientemente esperando em seu quarto. Mokomoko revela que alguém a observa com más intenções, então ela decide acordar Yogiri, pedindo que venha imediatamente. Yogiri vai para seu quarto. Ele sai, usa Hostility, Detection, Hackey e no Shots. Usa Erika, a guarda-costas mais fraca de Yuuki, com sua habilidade de morte instantânea. Depois, entra no quarto de Tomochika e avisa à recepção que uma mulher desmaiou no corredor. Enquanto isso, o Lion's Immortal Corps percorre as ruas, atropelando civis e transformando-os em zumbis para seu exército. Enquanto isso, Yuuki nota que o sinal de Erika sumiu e se pergunta o que ocorreu com ela, enviando 2 guarda-costas para proteger Tomochika, enquanto limpa uma masmorra de 150 andares, transformando monstros derrotados em servos. Por outro lado, Yogiri e Tomochika decidem sair do hotel para evitar conflitos com Yuuki, mas são emboscados por Risa, o capitão dos guarda-costas, que é um mago do gelo. Ela diz que veio buscar Tomochika e congela os dois em gelo sólido, mas Yogiri destrói o gelo facilmente com sua habilidade. Risa fica chocada e tenta lançar outro feitiço, mas Yogiri destrói o feitiço e o cajado, fazendo-a cair de joelhos. Após derrotá-la, Yogiri pergunta se ela pode usar magia sem a varinha e se tem outras varinhas com ela. Ela diz que é mestre das varinhas, usando magia apenas com elas, e que tem uma reserva em seus baús. Conta sobre as ordens de Yuuki para capturar Tomochika. Nesse momento, uma boneca na parede os ataca, mas Tomochika a derruba com artes marciais, influenciada por Mokomoko. São fantoches de Chelsea, outra guarda-costas de Yuuki, e Yogiri derruba a maioria com sua habilidade. Nesse momento, Risa tenta surpreendê-las com um disfarce de grampo de cabelo, mas Yogiri a derruba com sua habilidade. Depois, eles fazem Chelsea parar de lutar, e ela revela tudo sobre Yuuki e seu plano. Vendo Risa e Chelsea derrotadas, Yuuki usa uma frota de baratas que controla com sua habilidade Dominator para atacar o casal. Mas Yogiri usa seu truque de observação Wi-Fi para encontrá-lo e o coloca na masmorra. Vemos as guarda-costas de Yuuki, Eufêmia e Stephanie, pensando no que fazer agora que estão livres do contrato. Stephanie decide ficar com ele e chorar um pouco, enquanto Eufêmia sai da masmorra e se pergunta por que a entrada está tão iluminada. Depois de sair, ela se encontra em um deserto, e se vira para ver a escuridão engolindo a cidade e deixando apenas areia em seu rastro. Ela também encontra Liam voando no céu, enquanto diz que seus ataques não funcionam na escuridão sem forma, e que não há nada que ela possa fazer agora para detê-la. Ela voa para baixo e lança um feitiço de encanto sobre ela, transformando-a em sua serva e fazendo-a contar tudo o que sabe. Enquanto isso, Yogiri e Tomochika saem do hotel e se perguntam o que ocorre lá fora, pois todos viraram zumbis, e alguém grita no alto-falante que a festa dos zumbis vai começar. Eles decidem fugir da cidade enquanto Lion diz a Eufêmia que quer saber se Yogiri pode matá-la com sua habilidade. Ao mesmo tempo, vemos o capitão do Immortal Corps conversando com o prefeito Ryota, que é servo de Lion. Além disso, Masayuki pede a Ryuta que entregue a chave da cidade, por ordem do Leão Sábio, e usa os alto-falantes para informar aos moradores que está à procura de 2 pessoas. Exibindo fotos de Yogiri e Tomochika em todas as telas, ele avisa que, para sobreviverem e não virarem zumbis, devem agir, pois selou a cidade com uma barreira usando a chave. Isso enfurece Ryuta, pois ele trabalhou duro para prosperar a cidade, mas não pode contrariar as ordens de Lion. Agora, com todos atrás dos Badonkedonks de Tomochika, Yogiri resolve ir à praça da cidade para negociar com Masayuki. Chegando lá, ele pede que abaixem a barreira, pois desejam pegar um trem rumo à capital real. Mas Masayuki questiona se eles entendem a situação em que se encontram. Enquanto cria seu exército de mortos-vivos, ele diz que os mortos não podem ser mortos. Mas Yogiri os deseja mortos também, usando sua habilidade Opus. Isso choca Masayuki, que pergunta como é possível, e Yogiri explica que ele decide se algo está morto. Masayuki fica furioso, dizendo que uma habilidade tão ridícula não pode existir, enquanto se transforma em vampiro. Modo lobisomem.
Mas Yogiri o derruba durante o monólogo e transformação, dizendo que não precisa esperar o perdedor do anime terminar suas transformações ruins. Depois, ele pergunta a Ryota se pode consertar a barreira e por que todos estão atrás deles. Ele explica que estavam nas terras do Sábio Leão e não sabe por que ela interfere com o Sábio Shenzhen. Teste de candidatura a sábio. Nesse momento, eles veem as pessoas da cidade caminhando como se estivessem possuídas. Mokomoko diz que parecem controladas espiritualmente, e Ryota acha que pode protegê-los com a barreira da cidade. Mas, para seu horror, a barreira falha, e Lian parece interferir. Com isso, os civis atacam Yogiri, e caem ao seu redor como mariposas mortas, pois sua habilidade os manda automaticamente ao submundo. Yogiri percebe que vê-los morrer é difícil para o prefeito, e diz para ele se aproximar, a não ser que queira ser ferido por eles. Ele comenta que parece que alguém está testando a extensão de suas habilidades, e que algo parecido já ocorreu com ele antes. Ao mesmo tempo, Lian observa a cidade de longe com seu novo servo. Quando a escuridão se aproxima de Yogiri, ela cria uma cópia sua sem memórias dele, dizendo para subir ao céu, multiplicar-se e atacar a cidade se algo estranho acontecer, como a escuridão atacar ou desaparecer. Como essas cópias não têm memória de Yogiri, seus ataques não devem gerar hostilidade contra ele. Mesmo que ele use o hack de observação para encontrar Yuuki, não deve ferir o corpo real dela, que é diferente dos clones. Enquanto isso, Yogiri e os outros notam a escuridão se aproximando, transformando tudo em areia. Todos se perguntam como lidar. Yogiri diz que fará a escuridão desaparecer no ar, usando sua habilidade para fazê-la morrer. De repente, ataques como meteoritos vermelhos caem do céu destruindo a cidade. Tomochika, com sua visão aguçada, vê uma senhora de cabelos e vestido vermelhos. Ryota confirma que é o Leão Sage, questiona suas ações e perde o respeito por ela. Eles se perguntam como lidar com o ataque, pois Yogiri não consegue ver ou usar sua habilidade, já que são rápidos demais e não mostram hostilidade. Se conseguissem que ela o atacasse diretamente, ele poderia revidar com sua habilidade. Ryota sugere irem à área aberta do parque, que provavelmente será o próximo alvo, segundo os dados que analisa com sua visão panorâmica adquirida como prefeito. Ele os teletransporta para o parque usando sua autoridade e os expulsa momentos antes do ataque de Lion Cop. Tomochika a identifica a tempo de Yogiri localizá-la e abatê-la com sua habilidade. Tomochika também os protege da explosão usando os poderes de Mokomoko e o material de mudança de forma obtido do robô gigante. Enquanto isso, Lion conversa com Euphemia, que revela que todas as suas marionetes foram derrotadas pela habilidade de Yogiri. Ela diz que precisa criar marionetes com memórias diferentes, para que ele não as derrote de uma vez. Para sua surpresa, seu corpo real morre em casa, levando à sua morte total. Antes de cair, ela se sente aliviada, pois terá uma nova vida com um corpo experimental que criou sem lembranças. Nesse momento, uma jovem de cabelos rosa acorda em um caixão em uma mansão, pegando uma pedra de projeção com a última mensagem de Lion. A mensagem diz quem ela é, como quer que viva sua vida, e que não tem memórias para evitar ser afetada pela habilidade de Yogiri. De volta à cidade, Yogiri e Tomochika retornam a Ryota, revelando que derrotaram o sábio, e perguntando se isso o incomoda. Ryota diz que não respeita quem prejudica seus civis preciosos e lhes dá um carro militar para irem à capital. No carro, Tomochika pergunta a Yogiri se ele não acha que deveria dirigir, mas Yogiri responde que ele sempre acaba batendo o carro quando joga jogos de corrida. Então, Tomochika decide que ela mesma vai dirigir. Mokomoko comenta que, como herdeira da escola da Nura, Tomochika deveria saber como operar veículos e também armas. Isso não faz muito sentido para Tomochika, mas ela acaba concordando com Mokomoko. Enquanto isso, vemos o que os outros candidatos a sábio fazem na floresta. Ryoko, da classe samurai, termina de matar monstros e volta ao acampamento. Lá, encontra Carol, aluna americana da classe ninja, segurando um celular. Ela pergunta o que faz no acampamento com o celular, e Carol explica que o encontrou na floresta e veio devolvê-lo. Ela revela que verificou os aplicativos deles para descobrir como rastreavam Yogiri. Os dois são espiões dos governos do Japão e dos Imawaiya, que se juntaram à turma de Yogiri para monitorá-lo. Os americanos usam um satélite no mundo real, mas ele não funciona aqui. Por isso Carol queria saber o que os japoneses usam, pois eles têm a custódia física dele. Ryoko abre o formulário e, horrorizada, vê um alerta de que a primeira porta do Alpha Omega está abrindo. No outro lado do mapa, Tomochika dirige como um pato em pânico, fazendo curvas arriscadas na montanha para chegar à capital.
Finalmente, ela encontra uma pedra gigante no caminho e para, olhando para Yogiri, que, de alguma forma, dorme apesar dos gritos e da viagem maluca. Podemos ver o sonho de Yogiri quando temos um flashback de sua infância. Quando a senhora do escritório o conheceu. Deu-lhe o nome Yogiri e ensinou a apertar mãos. Ela é Asaka Takatu e assina um formulário de acordo numa entrevista para um emprego especial. O acordo diz que ela não reclamará mesmo se morrer durante seu mandato. No começo, ela opta por partir em vez de vender sua alma ao diabo. Mas o entrevistador Yukio a convence, mencionando que ela terá benefícios de aposentadoria se aceitar. Após assinar o contrato, ela pergunta se são uma organização maligna secreta, mas os cientistas afirmam ser uma associação respeitável, realizando experimentos humanos especiais para o bem da sociedade. Ele diz que seu trabalho é cuidar de um monstro. Ela pergunta como ele é, mas o Kyo nunca o viu. Sabe apenas que ele pode matar só pensando. Seu codinome é Alpha Ômega, e acreditam que, com educação moderna e humanidade, podem evitar que ele extermine toda a vida no planeta. Ele menciona que ela tem licença de professora, então é a pessoa certa. Logo depois, ele a conduz até uma câmara subterrânea e explica que ela não deve ultrapassar essa linha. Ele menciona que tudo o que ela pode querer saber sobre esse trabalho está detalhado neste manual. Antes de sair, ele a deixa lá. Após reunir tudo o que necessita, ela adentra a câmara, abre o grande portão do cofre com sua chave de cartão e descobre que está em uma espécie de instalação artificialmente criada, com um céu que parece natural e um cenário de fundo também. Ela consulta o manual para localizar a casa onde esse monstro deveria estar vivendo. Ao entrar, ela encontra apenas uma criança sentada na sala de estar, o que a deixa extremamente irritada. Ela comenta que é absurdo manter uma criança trancada em um lugar assim. Então, ela o leva para fora, sugerindo que ele brinque com os girinos ou algo parecido. No entanto, o garoto percebe um demônio das sombras atrás dela e o elimina usando seus poderes. Ele explica para ela que essas coisas às vezes aparecem para atacá-lo, mas não há motivo para preocupação. Além disso, está prestes a escurecer, e se ela não se importar, ele preferiria brincar amanhã em vez de agora. Ao ouvir tudo isso, Asaka se acalma, aperta a mão dele e se apresenta pelo nome. Ela pergunta qual é o nome dele, e ele responde que aqui o chamam de Alpha Ômega, e que antes de ele chegar lá, costumavam chamá-lo de Lord Okakushi. Nesse momento, elas ouvem suas barrigas roncando e decidem entrar para comer. Asaka percebe que também precisa cozinhar, mas como é tão boa quanto um sanduíche bobo, ela faz um ramen instantâneo enquanto o garoto toma banho. Durante a refeição, ela pergunta qual nome sua mãe usava, mas ele não sabe. Então ela o chama de Yogiri Take, o que o deixa muito feliz. Ela o ensina a se apresentar, apertando as mãos e dizendo: "Prazer em conhecê-lo." Vemos Yogiri ser acordado por Tomochika, que diz que chegaram a um beco sem saída. Eles decidem voltar, mas encontram um dragão no caminho. Saem do carro e Yogiri lida com o monstro antes que uma frota de dragões apareça do nada e voe em direção a eles. Yogiri não atira em todos, e encontram um dragão relâmpago dourado que diz que foram aprovados e começa a voar. Mas Yogiri o para e manda voltar para explicar o que quis dizer, senão fará um controle de pragas nele. O dragão volta, vira uma criança e explica que estava testando para ver se eram dignos de buscar o mestre da espada. Eles perguntam quem era o mestre da espada, o que a surpreende, pois pensava que estavam lá para o teste. Eles dizem que iam para a capital, mas se perderam. Ela se apresenta como Attila e oferece ajuda se concordarem em ver o mestre da espada. Eles aceitam, e ela os leva a uma floresta mística, onde o mestre da espada reúne os participantes do teste. Lá, eles encontram Urabi, um velho que avisa que se metade não restar em 10 minutos, todos falharão, iniciando uma grande batalha real. O primeiro a ser cortado é esse azarado, seguido por outros, incluindo mágicos que Yogiri elimina com sua habilidade. Eles são ajudados por Rick, um cavaleiro justo, e salvam Lionel, o perdedor cortado ao meio, graças a a pedra especial chamada Apology Stone, concede poderes e buffs aleatórios. Em seguida, todos vão para o próximo destino do teste, e Lionel explica que recebeu essas pedras de uma deusa para compensar sua má sorte. Ele menciona que recebe novas pedras todas as noites, e elas podem ser usadas para invocar itens e efeitos aleatórios através de um sistema gacha. Ao se aproximarem do próximo destino, o miasma na área se torna perigosamente mais denso, chegando a fazer os jogadores se sentirem mais felizes. Lionel vomita no chão. Mokomoko nota que o miasma sumiu de repente, e se pergunta o motivo, enquanto Yogiri age de forma estranha. Em seguida, eles vão à torre onde Urabi mostra um grande feitiço de selamento com o Dark King selado junto ao antigo mestre da espada, que atravessou os dois com sua espada ao selá-los, num selo onde o tempo passa muito devagar. Urbain explica que é seu dever como S-Rot Master derrotar o Dark King quando ele for libertado. Mas então,
uma garota mágica aparece e lança uma enorme bola de fogo no Dark King, dizendo que o derrotará de uma vez por todas. No entanto, o feitiço fica preso no Time Seal, e ela percebe como foi tola. Rick diz a Yogiri que a maga se chama Frederica, e que é sua amiga, quem o aconselhou a fazer o teste de mestre da espada primeiro. Em seguida, os examinadores explicam que todos os participantes precisam descer para o andar inferior da torre. Eles devem enfrentar monstros e realizar várias tarefas para acumular um total de 100 pontos dentro de um prazo de 24 horas, a fim de passar no teste. Durante esse tempo, Tomochika observa o Dark King atentamente, e curiosa, pergunta a Yogiri se ele também seria capaz de derrotá-lo. A resposta que Yogiri dá deixa Tomochika extremamente surpresa. Após ouvi-lo, os dois decidem se apressar para descer a torre e se juntar a Rick e Lionel. Graças a todos à frente deles, conseguem passar sem muitos monstros e armadilhas. Mas Lionel ainda é morto por uma armadilha de flechas. Suas pedras de desculpas o ajudam a superar como sempre, e encontram Teresa, uma cavaleira do Rei Divino, que era subordinada de Urabi, mas virou ladra após matar. Rick, o primeiro a morrer, matou muitos no teste e está em uma onda de assassinatos. Ele luta um pouco, prometendo uma batalha épica, mas Yogiri termina tudo com sua habilidade e pede pressa a todos. Depois, chegam ao 98º andar, uma zona segura com quartos para descanso. Então todos decidem seguir seus caminhos. Rick decide seguir em frente. Lionel resolve descansar até meia-noite para pegar novas pedras, e Tomochika e Yogiri decidem cochilar. À meia-noite, Lionel recebe um evento especial de aniversário do sistema Gacha e invoca a deusa que o trouxe a este mundo e lhe deu pedras de desculpas. Ela diz que veio só para ver como ele está e vai embora, enquanto Yogiri e Tomochika dormem na mesma cama. Na manhã seguinte, quando acordam, eles veem Mokomoko meio presa na parede. Ela explica que algo está fazendo com que todas as almas da torre sejam sugadas para o topo. Yogiri decide ajudá-la a destruir o mecanismo de sucção e avisa Tomochika para se preparar, pois a partir de agora, ele vai eliminar todos indiscriminadamente, já que estão em um local muito perigoso. Ela responde que está tudo bem, que já está com os nervos à flor da pele, e que não seria hipócrita, a ponto de culpá-lo por isso enquanto estão nessa situação. Ele faz isso para salvá-la. Yogiri fica feliz, tímido e vermelho, diz que está com fome e pedem serviço de quarto. Enquanto isso, um sábio chamado Ai luta contra Rikuto, outro Summon Sage, que abandonou seus deveres e criou uma comunidade de Beast King na floresta para viver em paz. Aoi tem a tarefa de assassinar sábios e candidatos que abandonaram seus deveres, usando o poder Just World para manipular os dons divinos. Ela mata Rikuto, e sua adaga revela que seus próximos alvos são os candidatos a sábios, Yogiri e Tomochika, e a orienta a ir até eles. No caminho, ela é perseguida por um gordo, que se revela ser Daimon, vagando pela floresta desde o primeiro episódio. Sob ordens de Yogiri e Agiri, ele se livrou da coleira de servo e foi acolhido por Rikuto. Com Rikuto morto, quer seguir Aoi e implora para ser seu escravo. Juntos, vão à casa de Yogiri e encontram o dragão dourado. Daimon teme que a IA não derrote o dragão, pois só lida com habilidades de trapaça dos habitantes, mas ela diz que pode alterar qualquer fenômeno natural para ser como acredita. Isso não funciona se o alvo tiver alta sorte. Ela impede o dragão de voar por ser grande demais, mas um agressor chamado Hedgehog aparece e mata o dragão com lâminas afiadas. Depois, ele desaparece e mostra a Aoi o caminho para a torre do Swordmaster. Enquanto isso, Yogiri e Tomochika percorrem quase metade da torre até encontrarem um homem de cabelos prateados que os acusa de trapaça. Ele se apresenta como Iglesia, o criador da torre, e diz a Yogiri que está triste porque ele contornou todas as suas armadilhas com sua habilidade de matar. Iglesia afirma que Yogiri é muito perigoso para ficar solto. Ele começa a preparar um grande feitiço e menciona que vai dar uma escolha a eles, mas Yogiri o envia para o outro mundo, dizendo que está com pressa. Depois, vão para a próxima área e encontram outro dominador usando seu harém de garotas para lutar contra outro participante do teste, que é meio demônio como Eufêmia. Yogiri pede para passar, sem interesse em lutar. Mas o dominador diz que só deixará se derrotarem seus guarda-costas em uma batalha 3 contra 3. Yogiri aceita. Não atira neles com sua habilidade e começa a andar, surpreendendo o dominador. Ele tenta se levantar para lançar um feitiço, mas Yogiri o derruba rapidamente, chamando-o de mentiroso. Ao ver isso, a garota meio demônio diz que tem um pedido a ele, e eles decidem ouvi-la. Ela se apresenta como Theodisia e explica que está procurando sua irmã mais nova. Diz que veio porque ouviu que alguns de seu povo estavam presos aqui, e que ajudá-los poderia parecer uma afronta ao mestre da espada. Yogiri comenta que já causou problemas na torre dele, então não se importa em ajudar. Ele pergunta se ela tem pistas sobre seu povo,
e ela sente que eles estão em algum lugar subterrâneo. Nesse momento, Rick, Frederica e Lionel entram na arena. Parece que Rick e Frederica estavam ajudando Lionel a ganhar pontos, pois ele é um perdedor. Depois, todos chegam ao andar inferior, onde Urabi anuncia que passaram no teste e agora são cavaleiros do Rei Divino. Os mantenedores da torre entram e dizem que a primeira barreira em torno do Dark King foi desfeita e a torre não funciona mais. Urabi fica chocado e se pergunta o que houve. De repente, alguém destrói a torre com uma explosão e se revela um demônio de alta classe que está. Ele é acompanhado por outro da sua espécie. Parece querer ressuscitar o Rei das Trevas e se prepara para lutar contra Urabi e seu cavaleiro. O demônio pode desligar humanos ao redor, enquanto o outro é hábil em magia. Bloqueia o fogo de Frederica com as mãos, transforma seu cajado em biscoito e prova, dizendo que é doce. Frederica se pergunta se será uma imperadora de cabelos vermelhos do mar, mas lembra que é só uma personagem secundária nesse arco. Vendo isso, Lionel usa a edição limitada restante do Gacha Roll e todas as pedras de desculpas para invocar um milagre contra os demônios, mas acaba invocando a deusa de antes, para seu horror. Ele pergunta se ela desapareceria de novo, mas ela responde que, desta vez, vai atender ao desejo dele de cuidar de tudo. Em seguida, ela vai até os demônios, e surpreendentemente, eles se curvam diante dela, revelando que ela é, na verdade, a esposa do Rei das Trevas. Ela tem convocado e manipulado heróis para libertar seu marido do selo, mas sempre falhou por causa do Mestre da Espada. No entanto, graças a esse azarado chamado Lionel, ela conseguiu finalmente se livrar das barreiras, tempo. Lionel pergunta se ela mentiu sobre cuidar de tudo e realizar seu desejo. E ela diz que não mentiu. Cuidará de todos destruindo a humanidade, sem deixar preocupações. Enquanto isso, Yogiri, Tomochika e Theodisia decidem ir ao subterrâneo para encontrar seu povo. E com os poderes de Yogiri, destroem a barreira espaço-temporal que esconde o andar inferior. Tomochika também nota que um robô de alta velocidade passa por eles carregando algumas lâminas. No entanto, eles optam por ignorá-lo e se concentram na sala subterrânea que está à sua frente. Assim que entram lá, eles descobrem que a sala está repleta de câmaras de fluido. O povo de Theodisia está sendo usado como cobaia em experimentos terríveis, além de terem sua magia utilizada para manter a barreira em torno do Dark King. Theodisia decide que vai acabar com o sofrimento deles com suas próprias mãos, e resolve buscar vingança contra o Mestre da Espada. Então, todos sobem para ver o que ocorre. Enquanto isso, Lionel tenta distrair a deusa para que o Mestre da Espada a mate. Ele faz a deusa revelar que esperava que obstáculos saíssem do caminho, como o criador da torre, Iglesia, que poderia restaurar a barreira instantaneamente. Ela estava preocupada com a deusa assassina, que morreu de repente no teste, e agora quebra a barreira para libertar seu marido. Ela destrói o núcleo da barreira e libera o Rei Divino e o Rei Negro. Surpreendentemente, o Rei Sombrio cai no rio e se afoga. Todos se perguntam como isso aconteceu, e descobrimos que foi obra de Yogiri, que o afogou acidentalmente. O Rei das Trevas foi morto devido ao miasma de alta densidade na região que estava prestes a prejudicá-lo. Nesse instante, Theodisia aproveita toda a confusão, corta o Swordmaster ao meio e se vinga. Isso deixa Rick e os outros realmente surpresos, e eles se perguntam se ela é uma inimiga. Simultaneamente, o agressor robótico de alta velocidade Hedgehog também surge na zona de batalha, assassina a deusa e se afasta. Os dois demônios que iniciaram isso a curam e juntam forças para atacar os humanos e vingar seu rei. Mas Yogiri os derrota com sua habilidade e diz que não quer drama. Isso faz a deusa perder a cabeça e lançar habilidades aleatórias. Tomochika pergunta a Yogiri se ele fará algo, mas ele diz que a deusa não fez nada contra ele. Então não há motivo para lutar. Por outro lado, vemos Ei arrastando Daimon em direção à torre, esquivando-se dos ataques com sua habilidade incrível. Ao chegar, ela usa a avaliação para dizer a Rick que ele pode derrotar a deusa com sua espada sagrada, e ele o faz. Em seguida, ela se volta para Yogiri e Tomochika para ver o que faziam. Antes de enfrentá-los, ela usa seu olho em Yogiri para checar suas estatísticas, mas vê o fim de tudo nele, o que a faz suar a alma. Ela decide se retirar, antes de entregar Daimon a Yogiri. Yogiri se pergunta o que ela fazia, mas depois pergunta a Daimon como ele se livrou da coleira. Ele diz que nunca mencionou que o efeito era permanente e pede desculpas por enganá-los. Rick então fala sobre Theodosia e suas ações. E Yogiri sugere que ele veja o que encontraram no porão, e se ainda quiser lutar contra eles, ajudará Theodosia. Rick pergunta sobre seu bastão, mas o Rei Divino o interrompe, dizendo que foi Yogiri quem derrotou o Rei das Trevas e os demônios, surpreendendo Rick, que pede desculpas por ser rude. Todos então se separam. Rick, Frederica, Lionel e o Rei Divino vão à capital, enquanto Yogiri e Tomochika decidem ir sozinhos.
Theodisia revela que sua irmã mais nova se chama Eufêmia. Yogiri e Tomotika dizem que ouviram esse nome em uma cidade por onde passaram e explicam as rotas feitas antes de partirem. Rick também entrega a eles pingentes com o emblema dos Royal Knights, dizendo para mostrá-los aos guardas da capital se precisarem de ajuda. Assim, Yogiri e Tomotika começam sua jornada à capital, deixando Daimon à própria sorte, mas ele é abordado por um dos demônios que atacaram a torre, que o manda segui-lo. Enquanto isso, Shion toma chá doce enquanto seu cavaleiro fala sobre Ai e Yogiri. Ela decide não interferir nos candidatos a sábios e convoca alguém do mundo de Yogiri para perguntar sobre ele. O cara convocado é um dos cientistas japoneses que a observavam. Ao descobrir que ela fez o Alpha Omega sumir, ele a chama de salvadora e agradece. Então, percebe um aviso no dispositivo dizendo que, como funcionário de nível C, não pode ficar tão perto de Alpha Omega, o que o faz se autodestruir. Bem na frente do Sage. Do outro lado do mapa, de volta ao local onde o ônibus foi atacado pelo dragão, vemos Ayaka ganhar consciência repentinamente, ao ser trazida de volta à vida por algum tipo de chat senciente. A IA diz a ela que precisa adquirir uma grande quantidade de nutrientes para iniciar sua recuperação, ou então, acabaria morta em 30 minutos. Ayaka decide comer um delicioso rabo de dragão podre, e vamos falar mais sobre isso nos comentários. Enquanto isso, Yogiri e Tomotika chegam à capital real e são parados pelos cavaleiros reais, que pedem para saírem do carro e mostrarem suas identidades. Eles explicam que receberam o carro do prefeito de Hanabusa e são candidatos a Sage para um teste. O guarda usa uma ferramenta de avaliação, mas Yogiri mostra o pingente que Rick deu, e todos se ajoelham. Explicam que é a marca da família real, permitindo entrada na cidade. O jovem príncipe David chega e exige que mostrem suas espadas como cavaleiros do rei divino. Tomotika aceita o desafio para um duelo. Sem espadas no duelo, ela demonstra artes marciais da família, libertando futuras gerações de David da dor de nascer. Por estar escondido em seus ovos preciosos, David age como um cavalheiro e se oferece para um tour pela cidade. Ele explica que as muralhas foram criadas há milhares de anos pelo grande sábio Eglácia, o mesmo que criou a torre. Ele também revela que a capital real foi construída sobre uma barreira subterrânea que sela um Lorde das Trevas, assim como a torre do Mestre da Espada, surpreendendo Yogiri e Tomotika, que não esperavam mais de um Lorde das Trevas. Yogiri pergunta a Tomotika se vão perdoar os colegas ou se vingar, e ela decide conhecê-los primeiro para ver a atitude deles. Assim, eles se juntam aos colegas no Palácio Real. Ao se encontrarem com o rei, os 3 pervertidos da classe, agora chamados de 3 Pervy Beta Lords, mostram seu poder quando um deles se aproxima do rei e age de forma rude, revelando a habilidade de parar o tempo. O rei se aproxima, mas corta seus dedos e revela que seus poderes enfraquecem ao lutar contra alguém da família real, protegidos pelos sábios. Ele se senta no trono e diz que, para se tornarem sábios, devem realizar uma grande conquista em um mês, ou todos falharão. O rei se afasta e Tomotika e Yogiri marcam presença. Todos discutem o assunto. E Yogiri e Tomotika decidem se unir sem violência. Inventam que Yogiri ganhou a habilidade de matar insetos instantaneamente, e Tomotika pode criar uma armadura especial que só funciona com ela. Com essas habilidades, escapam do dragão. O capitão da classe ainda acredita que fizeram certo ao deixá-los como isca, priorizando a sobrevivência de muitos. Com tudo resolvido, eles começam a pensar em como passar no exame de sábio e recebem ajuda da família real. Ela sugere que desçam ao calabouço e derrotem o Senhor das Trevas como sua missão. Assim, todos formam grupos e vão ao subterrâneo, liderados por David e Rick, que chegam à capital real com o Rei Divino também. Enquanto Tomotika está ocupada se matando na masmorra subterrânea, Yogiri se junta ao grupo de perdedores da turma, incluindo 2 outros rapazes, um com a habilidade de cozinhar e o outro com a habilidade de ler qualquer coisa. Logo, outro rapaz chamado Seiichi se junta a eles e tem a habilidade chamada Death God, Deus da Morte, que é bem parecida com a habilidade de Yogiri de matar instantaneamente o alvo, mas é uma versão inferior do poder de Yogiri. O homem senta-se diante de Yogiri e revela que pertence a um culto, uma organização que o venera como o Deus da Morte, e o chama de Lord Akakushi. Eles afirmam que o observavam com um olho mecânico, mas ele parou de funcionar ao chegarem a este mundo. Em seguida, ele se afasta, dizendo que ficará feliz em servi-lo, caso precise de ajuda. Depois disso, os outros 2 espiões também contatam Yogiri e Tomotika, pedindo desculpas por enganá-lo. Yogiri diz que não se importa, desde que não causem problemas, e deixa que se concentrem na sobrevivência nesse novo mundo. Ele quer conhecer a sábia Shion, pois ela pode saber como voltar ao seu mundo.
Enquanto isso, Eufêmia encontra o novo corpo de Leon e decide servi-la. O novo corpo, Risley, leva Eufêmia para encontrar Yogiri. Xion vê a IA no mundo do Sage, que sofre de TEPT. Após ver Yogiri, ela decide buscar mais informações e se encontra com os colegas de classe. Enquanto isso, Lute, o Spawn demoníaco, se une a Daimon, que conhece Yujiri, e o leva à capital para abrir a porta do castelo. Ela é a irmã mais nova e mais forte do falecido Dark King, que vive sob a capital. Ao entrarem na cidade, vão a uma taverna em busca de informações sobre a masmorra subterrânea, mas veem os 3 idiotas pervertidos. Daimon diz que deve evitá-los ou terá problemas. Ayaka então entra na taverna e começa a bater em um dos idiotas até ele virar molho de tomate. Ela diz aos 2 para voltarem e avisarem que não os perdoará e se vingará por deixá-la como isca. Vendo isso, Daimon se preocupa, mas Shen aparece e pergunta a Daimon sobre Yujiri. Ele diz que sabe pouco, mas recebe dela a informação da entrada da masmorra subterrânea. Xion diz que será divertido ver o que farão, e retorna ao seu mundo Sage. À noite, conversando com seu servo, ela recebe Haruto, o analista dos candidatos sábios, como convidado inesperado. Ele diz a Shen que usou suas habilidades para achar o quarto dela, e pede mais tempo para o exame. Xion considera isso em troca de ele cuidar de Yujiri, e ele concorda sorrindo. Depois desses eventos, Haruto contrata um assassino com poderes do Sage e do Spirit para eliminar Yogiri. Enquanto isso, outros candidatos a Sage temem por suas vidas, receosos de Ayaka. Riona, uma candidata com força amplificada, enfrenta Ayaka e tenta derrubá-la com pedras velozes. Contudo, Ayaka, mostrando suas habilidades, desvia-se ágil como a Giga Shed que é, e continua a luta. Ela sozinha destrói sua própria bunda e alma. Mas Riona diz que não está em pleno poder, por causa da maldita peculiaridade de supressão do rei, que está ativa em toda a capital real. Ao ouvir isso, Ayaka deixa Riona se curar e voa para reduzir o traseiro real do rei a cinzas. Depois de cuidar dele, ela volta para enfrentar Riona com força total e começa a destruí-la completamente de novo. Na noite seguinte, ela se envolve em uma luta com o cozinheiro conhecido como Loser. De alguma forma, ele consegue realmente enfrentá-la, pois extrapola seu poder ao imaginar que ela é um ingrediente. Em seguida, ele utiliza seu status de chefe para lutar contra ela, empregando uma faca de cozinha e um Shadow Clone Jutsu. Ele explica que essa é uma habilidade essencial para um cozinheiro, pois eles geralmente precisam de muitas mãos para manter a cozinha sempre em movimento. No entanto, mesmo após tudo isso, Ayaka consegue fazer um churrasco assado com ele, utilizando suas poderosas chamas dracônicas. Descobrimos que o leitor pode ver o futuro, que se escreve em seu caderno após uma escolha. Enquanto isso, Daimon e Lute vão ao calabouço e descobrem que a irmã do Rei das Trevas quebrou o selo sozinha, mas ficou lá para não enfurecer o irmão. Ela tem um complexo de irmão e o ama muito, sendo boa com Lute e Daimon quando eles trazem a chave do irmão dela para ela. Mas quando Lute diz que o irmão dela está morto, e quem fez isso, ela fica furiosa, agarra os braços dele e diz que vai reviver o irmão, começando a engolir tudo ao redor com seu feitiço. Por outro lado, vemos Shen chegando ao salão de jantar para conhecer os candidatos a Sage. Depois que Haruto recebe uma extensão dela, ela diz a todos que não está satisfeita com o resultado do exame para sábios, e acha que é muito fácil. O resultado é que todos lutam até restar um que se tornará o Sage. Isso inicia a Battle Royale, quando o cara da habilidade Death God tenta usá-la em Shen, mas ela diz que não funciona nela, pois se cura ao subir de nível e o nocauteia com um movimento dos dedos. Enquanto isso, Yogiri relaxa do lado de fora e percebe David dormindo, como se sob um feitiço, e o vê pular para um carro, um barranco. Ele tenta ajudar, mas cai com ele no subsolo. A irmã do Rei das Trevas, Mana, se transforma em sua forma líquida e começa a dominar tudo, jorrando da capital com força extrema. Ao cair, Yujiri salva a si e a David, matando o ímpeto com sua habilidade, e encontra Daimon, que também foge de Mana para salvar sua vida. Todos acabam pegando um elevador que os leva de volta para cima. Uma vez lá, Yujiri vai ao encontro de Tomochika para entender melhor o que estava acontecendo. Ela conta a ele sobre a Battle Royale, e então, eles acabam lutando contra vários colegas de classe também. Enquanto isso, Ayaka decide que é um ótimo dia para se vingar, e por isso, também se junta à Battle Royale. Ela acaba lutando contra uma garota que possui o poder de invocar todos os tipos de armas modernas. Isso acontece, e quando ela está perdendo, lança uma bomba nuclear em Ayaka. A explosão destrói tudo, e afeta Yujiri e os outros, mas Yujiri o salva ignorando as leis da física. Ayaka sobrevive à explosão, abandonando sua forma humana e se transformando em dragão permanentemente. Curada, ela verifica se todos estão mortos e encontra Yujiri e os outros vivos. Em meio às chamas,
O ChatGPT em seu cérebro fala, revelando ser uma tecnologia futura, feita para combater a habilidade mortal de Yujiri, tornando-se indetectável. Funciona até certo ponto, mas Yujiri mata Ayaka ao ver o dragão se aproximando. Após isso, Xion se aproxima deles e diz que queria conversar com Yujiri, pois soube que ele planejava eliminá-la. Nesse instante, Yujiri utiliza sua habilidade para atacar um dos tornozelos dela. Em seguida, ele começa a atacar seus dedos, demonstrando quem é o verdadeiro chefe naquele lugar. Ele então exige que ela revele como retornar ao mundo antigo, mas ela simplesmente se teletransporta de volta para seu mundo Sage e tenta se recuperar. Todas as suas tentativas falham, o que a preocupa. Mas então Yujiri começa a destruir mais partes dela, e até ataca seu querido servo Yuichi. Isso faz Xion desistir. Ela volta e explica que não há como retornar, pois a conexão entre seus mundos já sumiu. Ao ouvir isso, Yujiri pede que ela revele as coordenadas de seu antigo mundo e maneiras de reunir a mana necessária. Ela tira uma pedra filosofal do peito e diz que é a fonte da imortalidade para os sábios, suficiente para a jornada se coletar em várias. Todos os sábios a possuem, mas perde poder se um sábio morrer. Ouvindo isso, Yujiri decide deixá-la ir e retorna ao Palácio Real com Tomochika, Daimon e os dois espiões, incluindo o príncipe David. Após a saída deles, Mana surge diante de Xion, capturando-a com seus poderes e absorvendo-a, chamando-a de perdedora patética. Xion diz para lembrar o nome de quem a matará, referindo-se a Yujiri, antes de ser absorvida. Enquanto isso, Yujiri e os outros entram no castelo e veem o arcebispo falando sobre seu arco de vilão e a felicidade pelo despertar de Mana, mas Yujiri o interrompe com: Haruto não pode usar sua habilidade porque é chato. Mana surge e diz que vai destruí-los, mas Yujiri a cala e vence o chefe em 1 segundo. Com o reino salvo, David voa do castelo com espiões, enquanto Yujiri segue agarrado a Tomochika, que desliza como uma mulher morcego. Ao saírem, percebem que Daimon escapou, e Yujiri diz que não gostou do rosto dele. O homem em sua casa não quer ficar por perto de jeito nenhum. Depois, ele diz que buscará as outras pedras filosofais para ele e Tomochika voltarem ao seu mundo e se separará dos demais. Os espiões concordam em seguir seus caminhos e decidem acompanhar David. Enquanto isso, alguns atacantes voam para a capital para ver a destruição de Mana e encontram Haruto ferido no caos. Eles decidem levá-lo e voar para longe. Enquanto isso, na capital real, vemos Theodisia se reencontrando com sua irmã ao salvar seu povo de traficantes de escravos. Ela se junta a Risley e vai para a capital, pois a menina de cabelo rosa quer conhecer Yujiri. Elas chegam a tempo de ver Yujiri e Tomochika, decidindo sair para procurar as outras pedras filosofais. Ao vê-los, Risley abraça Yujiri e pede para casar com ela, oferecendo sua pedra filosofal. Yujiri se pergunta por quê, e Theodisia diz que Risley está obcecada por ele por causa de seu antigo eu. Após isso, todos entram na carruagem de Risley e partem para o próximo destino, enquanto Yujiri decide cochilar. Enquanto isso, o Rei Divino observa a capital de uma torre, questionando como alguém pode derrotar Mana com tanta facilidade. Ele decide que é perigoso deixar alguém como Yujiri livre pelo mundo e começa a segui-lo. Assim termina a primeira temporada de minha habilidade de morte instantânea, tão poderosa,